Olá, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos fazer um pouquinho de conteúdo sobre regularização fundiária. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas o que especificamente nós reservamos para falar hoje com você? Se você é um profissional que tem trabalhado com regularização fundiária, você deve estar muito acostumado a se deparar com as pessoas que têm a necessidade da regularização fundiária. Bom, o que é isso, Ricardo? Vamos entender, vamos captar melhor essa ideia que eu já te passei assim de bate-pronto. Regularização fundiária, nós vamos nomear aqui como processo de RF. Então, regularização fundiária é um processo que ele envolve o âmbito social e também o âmbito específico. O que isso quer dizer? Quer dizer que na lei nós temos tanto o processo de regularização fundiária social, como também temos o processo de regularização fundiária específico. Só que hoje, eu vou até trocar aqui minha caneta, nós vamos tratar especificamente do específico. Então nós não vamos falar sobre o social. Hoje nós vamos falar sobre regularização fundiária específica. E eu convido você a pensar um pouquinho comigo sobre os processos de regularização fundiária. Muitas vezes a gente se depara com muitas pessoas, com vários loteamentos, principalmente aqueles loteamentos que estão fora do perímetro urbano. Que loteamentos são esses? São loteamentos de chácara de recreio, são loteamentos residenciais que acabaram sendo construídos, elaborados e desenvolvidos na área rural, e isso faz com que várias pessoas migrem para esse local. E aí, num determinado momento, principalmente depois do ano de 2017, apareceu a nossa querida e amada lei, né? Apareceu a nossa lei. E como a gente estava falando, a lei número 13.465 de 2017. Opa, quase que não deu aqui para escrever. De 2017. Em 2017 saiu a lei de regularização fundiária. Em 2018 saiu o decreto, gente. Saiu o decreto de lei. Olha que legal. Número 9.310/2018. Agora coube aqui, ó. Tá vendo? Na anterior não tinha conseguido escrever. Então, o que acontece? Como a gente tem a lei e tem o decreto, a gente tem a possibilidade de fazer com que a regularização fundiária aconteça. Como eu estava dizendo, as pessoas procuram a gente porque elas já têm essa necessidade de fazer a regularização fundiária. Mas hoje, o conteúdo que eu vou te entregar, eu quero que você preste muita atenção. O conteúdo que nós vamos trabalhar hoje relacionado à Lei 13.465 e ao Decreto 9.310, eu vou até marcar de caneta vermelha aqui. Nós vamos falar sobre contratos. Nossa, Ricardo, mas que assunto é esse de contratos? Deixa eu te falar uma coisinha. Com regularização fundiária, as pessoas elas compram os seus lotes com contrato de gaveta. Ou um contrato, como é que eles falam mesmo? É um contrato de gaveta mesmo. O pessoal fala, eu tenho um contrato de gaveta lá que eu comprei o meu imóvel e acabo tendo a propriedade disso. Essa pessoa ela não consegue dormir por causa do bendito contrato de gaveta que ela tem. Ela gastou ali seus 50, 60, 80, 100 mil reais, 200 mil reais para comprar uma chácara. E aí o que acontece? Ela comprou um lote e depois que ela comprou e assinou o contrato de gaveta, ela descobriu que ela comprou um problema. E aí você, profissional, vai chegar e falar para ela, bom, vamos resolver esse problema então com a regularidade fundiária. Lembra que eu te disse que essa pessoa tem um contrato de gaveta, que ela tem a impressão de que aquilo é meio que uma enganação, aquilo não é algo verdadeiro, aquilo não é algo que te dá a posse do imóvel? Muito bem, amigo profissional. Primeira coisa, antes de você chegar em um cliente, antes de você pensar em trabalhar com regularização, elabore o seu contrato de trabalho. A minuta de contrato de trabalho, de prestação de serviço de regularização fundiária, ela é importantíssima para que você consiga
pegar um processo de regularização. Eu quero que você entenda que o teu cliente ele já tem esse medo de que ele foi enganado lá atrás, que ele não tem a posse disso, ele não acredita somente em contrato. Então você, profissional, vai ter que elaborar um contrato muito bem feito, para que o teu cliente sinta segurança em contratar o seu trabalho. Muitos profissionais eles pegam um serviço de regularização e às vezes me chamam para desenvolver alguma parte do processo. E aí eu falo para ele, como é que está o seu contrato com o seu cliente? Ele fala, não fiz contrato. Ou às vezes o cara tem uma folha de contrato, 2 folhas de contrato, gente. Deixa eu te explicar uma coisa. O contrato de trabalho não é o tamanho, mas sim especificar aquilo que você vai produzir para o seu cliente, aquilo que você vai entregar para o seu cliente. Isso é muito importante. Então eu não quero que você fique pensando que, eu fiz ali um contrato, a pessoa me contratou, assinou um contrato comigo, a gente foi no cartório, reconheceu o firme e está tudo bem. Não é assim. Contrato de processo de prestação de serviço para regularização fundiária do seu cliente tem que ser um contrato que transmita segurança para ele. Então, no nosso conteúdo de hoje, nós vamos colocar aqui para você alguns pontos que você deve colocar no seu contrato. Mais para frente, a gente vai colocar vídeos específicos te ensinando a elaborar esse contrato. Mas hoje, eu vou colocar aqui para você o seguinte: pontos importantes que você precisa ter muita atenção em fazê-los. Tá correto? Primeira coisa que eu quero falar com você é o seguinte. A primeira coisa é você qualificar, gente. O que é qualificar? É você qualificar a sua empresa ou você e qualificar também o seu cliente. Então é muito importante que no teu contrato exista o processo de qualificação. Geralmente vem já no início, né, do seu contrato. Então, qualificar o seu cliente, qualificar a sua empresa, qualificar você profissional, colocando ali os dados reais, se o cliente é casado, se o cliente... Qualificação profissional, gente. Se o cara trabalha, ele é profissional, qual é a atividade que ele executa. Então, é muito importante você qualificar. Em segundo ponto, no seu contrato que você fecha com o seu cliente, é muito importante você colocar o objetivo. Qual é o objetivo desse contrato? Lembra? O objetivo é a gente fazer a regularização fundiária. Então, especifique esse ponto do objetivo. Coloque para o seu cliente, olha, eu já me qualifiquei, já te qualifiquei, eu sou o contratado, você é o contratante, vou objetivamente te entregar esse trabalho, esse serviço. Então, o objetivo desse contrato é muito importante. Fora o objetivo, o terceiro ponto que você deve colocar no seu contrato são as atividades técnicas. Por que é importante você colocar as atividades técnicas? Porque o teu cliente não sabe o que você vai fazer. Então descreve para ele, olha, eu vou elaborar uma planta disso, eu vou elaborar uma planta plane altimétrica, eu vou elaborar um georreferenciamento, eu vou fazer uma foto aérea. Especifique a atividade técnica. Isso é importante porque te dá a segurança de que você, como técnico, está realizando o que você foi contratado e o teu cliente também, se amanhã ou depois, mas agora tem que fazer uma planta disso. Então, essa planta eu não tinha cotado com você no contrato. Vamos ter um custo extra. Quando você é claro com o seu cliente, quando você é verdadeiro com ele, ele consegue enxergar pelo contrato que você já foi um cara extremamente rigoroso e assertivo com ele. Em que sentido? Não, ele já colocou para mim a atividade que ele vai realizar. Se de repente no processo aparece uma nova atividade que tem que ser desenvolvida, eu sei que ele não tinha cotado esse trabalho. Então por isso é muito importante o contrato. Você especificar a sua atividade técnica. Em quarto, nossa, hoje eu tô dando dica à vontade mesmo para vocês, hein? Em quarto, a gente vai colocar vamos colocar aqui o preço, né? Que é a precificação. É o preço.
Coloque o preço disso que você está vendendo para ele. É muito importante a questão do preço. Inclusive, você tem que ter muito cuidado em elaborar o preço, para que você não cobre nenhum preço caro demais e que você também não cobre nenhum preço barato demais e você seja contratado e o cliente tenha a impressão de que ou foi enganado porque você cobrou demais ou vamos dizer assim, foi beneficiado porque você cobrou barato demais. Entenda que o preço é um ponto importantíssimo do processo de regularização fundiária. São várias vertentes que têm que ser levadas em consideração. Você, como profissional, tem que levar em conta muitos pontos do processo de regularização fundiária para elaborar o correto preço para transmitir para o seu cliente. Em quinto, a gente tem que colocar o que aqui em quinto? O prazo, gente. Tá. Por que é importante a gente colocar o prazo? O prazo é um ponto que traz a confiança do cliente de que você vai realizar o trabalho para ele numa data específica ou num prazo especificado ali. Mas esse prazo, Ricardo, como que eu faço com esse prazo? Eu costumo dar a seguinte dica. Gente, informação importantíssima para você. No prazo, você muitas vezes vai colocar assim, eu vou te entregar em 1 ano, eu vou te entregar em 2 anos, eu vou te entregar em 3 anos. Aí o cliente fala, o que é isso? Vai ficar 3 anos para me entregar um processo? De jeito nenhum. 1 ano? Jamais. Você chega no seu cliente e fala o seguinte, olha, o processo de regularização fundiária, ele é um processo que naturalmente ele demora de 1 a 3 anos para acontecer. A prefeitura tem muito interesse em regularizar o loteamento. Então, sendo assim, a gente sabe que ela vai agilizar esse processo. Tá ok? Aí a pessoa já vai, não, faz sentido o que você está falando. Então você chega e fala para ele, olha, o prazo que eu vou colocar para você é o seguinte, eu tenho tantos dias para colocar o processo dentro da prefeitura, eu tenho tantos dias para protocolar esse processo na prefeitura. Cada prefeitura adota uma prática. Algumas vão colocar aí prazo de 90 dias, prazo de 120 dias e eu já vi até prazo de 180 dias. Então coloque para o seu cliente que você vai protocolar o processo dele dentro do prazo estipulado pelo organismo regularizador, que é a prefeitura, tá certo? Então se você coloca esse prazo, seu cliente já fala, poxa, você não falou de 1 ano, você não falou, eu vou protocolar dentro do prazo previsto, que é 120 dias, que são 180 dias, não importa. Pesquisa na sua prefeitura, veja qual é o prazo que eles estipularam para que o processo seja protocolado e protocola nesse prazo, tá certo? Coloca esse prazo. Mas também nesse mesmo parágrafo do prazo, você coloca um subitem e faz a seguinte descrição. Porém, mesmo eu entregando o processo, protocolando no prazo estipulado pela prefeitura, eu me responsabilizo tecnicamente a realizar e conduzir esse processo até a sua conclusão. Ou seja, o cliente já sabe que você vai trabalhar para ele até que o processo seja concluído. Isso é muito importante. Tá ok? Então não esquece, o prazo ele determina se o cliente vai ou não te contratar, se vai demorar, se não vai. E por último, né, colocar aqui um último item, uma última dica aqui para você, é a questão de assinatura, gente. Coloque o item, coloque testemunha. Por quê? É muito importante que o teu cliente ele assine o contrato e reconheça a firma da assinatura dele. Você também, como profissional, assine o contrato e reconheça a firma da sua assinatura, para que o contrato tenha validade. Mas não esquece de colocar as testemunhas. As testemunhas é importantíssimo que elas também assinem esse contrato para que ele tenha validade. Tá correto? Então, hoje, a gente passou aqui para você 6 itens muito importantes para que você elabore e execute um bom contrato com o seu cliente. Por que isso é importante, Ricardo? Porque isso vai trazer autoridade para aquilo que você está vendendo para o seu cliente. Quando você chega no teu cliente e já mostra uma minuta de contrato, é uma minuta genérica, é uma minuta que você utiliza como base para gerar os outros contratos, e o teu cliente leva aquela minuta, ele fala, nossa, mas o profissional vai fazer isso. Ele se sente abraçado por um profissional
profissional responsável, por um profissional que realmente vai fazer aquilo que está no contrato, porque ele teve o zelo, ele teve o capricho de elaborar um contrato, uma minuta, uma pré-minuta de contrato e entregar para o cliente, para que ele pudesse estudar, analisar, antes mesmo de assinar esse contrato. Hoje em dia, uma das dificuldades que nós temos é que muitas vezes nós falamos para o cliente, nós vamos assinar o contrato amanhã. E aí o que acontece? Amanhã você, de surpresa, de supetão, apresenta o contrato para ele. E aí ele já fala, nossa, mas eu nem tive tempo de ler, eu nem tive um especialista para ler, mas viu, é aquilo lá mesmo que você falou para mim. Então, para que não fique essa dúvida, para que não tenha essa sombra de dúvida, no dia que você vai lá para conversar com o seu cliente, para oferecer para ele aí um trabalho de regularização fundiária ou efetivamente fechar um contrato de regularização fundiária, você já leva uma minuta sua, uma minuta genérica que você elaborou com calma, num outro momento, você analisou tudo que você colocou ali, você está ciente daquela entrega, daquela oferta de trabalho que você colocou, com muita calma, lendo a lei e especificando muito certo aquilo que você vai vender para o seu cliente. Dessa forma, o seu cliente sente segurança, fala, nossa, esse é um profissional, o cara já me deu até uma minuta do contrato dele para eu ler. Ele já se sente seguro, ele já se sente abraçado por você. E nesse processo de regularização é muito importante que você, profissional, seja profissional e especialista em regularização fundiária e que você faça com que o seu cliente, que os olhos dele brilhem quando ele falar de você. Ele fala, esse cara resolveu o meu problema. Mas não esquece, contrato é um ponto importantíssimo para que você tenha sucesso no seu processo de regularização fundiária. Eu já vi pessoas que contrataram profissionais e estão em brigas judiciais até hoje, tá? Eu já vi parentes trabalhando e sendo inimigos hoje. Por conta de quê? Por conta da falta de um contrato, da falta de esclarecimento técnico para o seu cliente. Um forte abraço para você, acompanhe o nosso conteúdo do regularidadefundiaria.com. Se você está inscrito, se você não está inscrito, se inscreve no nosso canal, tem lá o YouTube, tem o Instagram, acompanha nosso material aí que a gente tem soltado muita informação e muito conteúdo para você, para fazer com que você, profissional, seja um especialista na área de regularização fundiária. Forte abraço e até a próxima!